Avenida Getúlio Vargas, antiga Rua Grande, foi o primeiro e ainda hoje principal eixo estruturador do centro histórico de Parnaíba, um município localizado no litoral do Piauí, na região do delta do rio Parnaíba. A ligação que ela faz entre o rio, as quadras residenciais e a ferrovia faz dela um símbolo fundamental para a compreensão da história da cidade. A Vila de São João da Parnaíba foi criada em 1761, numa campanha da metrópole de garantir a posse efetiva sobre a região. Optou-se por implantá-la na beira do rio Igaraçu, braço do rio Parnaíba, no lugar chamado de Porto Salgado, atual Porto das Barcas. Lá, desde 1758, já funcionava uma série de charqueadas, que produziam e comercializavam carne e couro com outras cidades, além de exportar diretamente para a Europa. Desde sua origem, Parnaíba se estruturou em função do comércio e transporte fluvial e marítimo. Pelo porto, chegavam e saíam advindos do sertão da província e exportados para outras cidades da colônia e da Europa, a princípio, produtos da pecuária, o charque, couro, pele e gado para corte, além de produtos agrícolas como algodão e arroz. Posteriormente, somaram-se produtos do extrativismo vegetal, a borracha de maniçoba, a cera de carnaúba e o coco babaçu. Nas primeiras cartografias existentes da então Vila de São João da Parnaíba, encontradas no livro Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, de Nestor Goulart Reis, observa-se que, assim como muitas outras cidades, o planejamento seguia esquemas urbanísticos estabelecidos nas ordenações reais, impostas pela coroa portuguesa. Nela, as ruas são de traçado ortogonal, com residências construídas sobre o alinhamento das vias públicas e paredes laterais sobre os limites do terreno. Nas imagens, já observamos a presença da Rua Grande, delimitada por grandes casarões e sobrados, o que evidencia a prosperidade da então vila. Mais que uma rua, a Rua Grande de Parnaíba narra a história da cidade através de seu rico acervo arquitetônico. Em um trecho com pouco mais de 1 quilômetro, observamos as marcas da sucessão de épocas, ciclos econômicos e movimentos estilísticos, apesar das modificações e do grande número de substituições que vem ocorrendo nos últimos anos. Nas proximidades do rio, predominam as arquiteturas de instalações industriais e de administração portuária, ali localizadas visando a facilidade de transporte e escoamento dos produtos, assim como para a limpeza do local, pois predominavam atividades de abate, produção e beneficiamento. Nesse conjunto do Porto das Barcas e no casario remanescente do século XVIII, construídos em alvenaria de pedra e cal, predominam as edificações térreas, com pé direito baixo. Nestas edificações, destacam-se o ritmo das aberturas, a implantação no alinhamento do lote e os telhados em duas águas, com as cumieiras paralelas à rua. É interessante observar também as soluções locais, como a utilização de tronco e fatias de carnaúba como caibros e ripas. Por estarem relacionados inicialmente às funções de comércio e indústria, a ornamentação é bastante escassa nestes edifícios, limitando-se aos beirais com cimalha simples. Visando manter uma distância da insalubridade do porto, as residências aparecem logo em seguida. Em seu primeiro trecho, destacam-se as edificações residenciais contemporâneas ao Porto das Barcas, porém mais requintadas. A casa de Simplício Dias, antiga Casa Grande, é o maior exemplo de arquitetura residencial colonial. Ele era filho de Domingos Dias da Silva, português fundador das charqueadas, e na época da construção de sua casa, esta atividade encontrava-se no auge. Já presente na cartografia de 1809, observa-se os vãos em arco abatido e com ritmo bem definido, os cunhais e a cimalha. O pequeno nicho em posição privilegiada na fachada demonstra a influência da religião na origem da cidade.
Logo em seguida aparecem os primeiros edifícios ecléticos, ainda com algumas características coloniais, como alinhamento e acesso direto à rua, mas incorporando elementos como novos formatos e ritmos das aberturas, pilastras, platibandas e balcões. Adiante, surgem as primeiras edificações com entrada lateral, varandas, escadarias, presença de porões altos e fachada assimétrica, onde a ornamentação é desenvolvida. Por fim, surgem as soltas do lote, com a composição do corpo feita no agrupamento de vários volumes, planos de telhado diferenciados e acabamento em beirais. Derivadas destas construções, já da primeira metade do século XX, surge uma outra tipologia também bastante comum no local: os chalés. Neles se destaca a acentuada inclinação dos telhados e a presença de empenas voltadas para a via pública. O Art Deco é encontrado ao longo de toda a avenida. Através de modificações e substituições, o movimento se manifesta em edifícios com formas geométricas retangulares e cilíndricas, e no uso de ornamentação sóbria e retilínea. São poucos os exemplares da arquitetura moderna na Avenida Getúlio Vargas. Talvez pelo fato de, após a década de 1950, ela já está em sua maior parte ocupada, e pelo acentuado declínio econômico por qual passou a cidade na segunda metade do século XX. A avenida encerra-se ao encontro com o conjunto da estação ferroviária. Inaugurada em 1920, o edifício apresenta linhas características da arquitetura ferroviária da época, ligada ao ecletismo e ao romantismo. Uma grande edificação de 1952 foi construída junto à estação em estilo inteiramente Art Deco. Nela funcionava o almoxarifado, escritórios e oficinas. O término da avenida na estação ferroviária é muito simbólica, visto que ela trouxe grandes mudanças econômicas e sociais à cidade: aumento populacional, expansão urbana e a chegada de novas tecnologias. A mudança do contexto do mercado internacional e dos meios de transporte ocasionou uma relativa estagnação econômica, que colocou o centro histórico da cidade, por muito tempo, a salvo das grandes pressões especulativas, permitindo a sua preservação. Atualmente, no entanto, embora seja tombado pelo IFAM desde 2011, a crescente especulação imobiliária e a demanda por substituições visando a modernização urbana ameaçam a rua. A Avenida Getúlio Vargas se mantém como parte do centro comercial, de serviços e institucional da cidade de Parnaíba. Estas funções têm se acentuado nos últimos anos, sobrepondo-se inclusive à residencial, onde inúmeras casas passaram a abrigar clínicas médicas, escritórios, lojas ou serviços. Esta mudança descaracteriza os imóveis e esvazia a região fora dos horários comerciais. Esse trabalho visa colaborar com a manutenção da posição de relevância não só da Rua Grande de Parnaíba, mas de todo o centro histórico em que está localizada e de seu entorno, do rio ao trilho, do barco ao trem, do porto à estação. Percorrê-la é uma imersão na história local, regional e nacional.